Olá pessoal, estamos aqui de novo com vocês, na TV Júris, com o programa OAB e Você. Hoje a nossa convidada é a professora Caroline Brasil, professora de Direito Constitucional da Rede Júris, professora experiente, tarimbada, experiente no preparatório para o exame de ordem, como todos os nossos outros professores. Hoje a professora Caroline Brasil vem participar do nosso programa semanal, para falar para vocês sobre o exame de ordem, e o direito constitucional, quais são os temas mais recorrentes, como responder à prova e qual será a participação dela nesse nosso novo estilo de preparação. Nosso programa OAB e Você, nosso programa semanal. Os detalhes desse programa já passamos em programas anteriores, lembrando que a professora Caroline, além de participar de nossos programas semanais, também participará ao vivo com vocês, respondendo perguntas, tirando dúvidas, tanto pelo nosso site, redejuris.com, quanto pelo nosso Facebook, Cursos Rede Júris, toda semana, ao vivo, tira dúvida, para deixar você mais próximo da carteirinha. Vem cá, professora, vamos participar com a gente aqui. Daqui a professora Caroline Brasil, seja bem-vinda. Obrigada. A expectativa é grande. E enorme. A galera está esperando aí uma aprovação em massa pela Rede Júris, como nós já temos o costume, né, graças a Deus, e ao esforço dos nossos professores e ao esforço dos nossos alunos, uma aprovação sempre num percentual muito alto. E a vinda de Vossa Excelência para cá é para aumentar ainda mais e garantir mais ainda essa aprovação. O que é que tem para constitucional nesse 13º exame, professora? O que a senhora preparou para a gente? Bem, professor Jefferson, nós fazemos uma pesquisa acurada das provas anteriores, né? Nós sabemos que a nossa banca, a FGV, ela é uma banca que trabalha repetindo assuntos, porém não repetindo perguntas. Então nós vamos aqui trabalhar com as nossas aulas expositivas, voltadas às dicas, voltadas também para esquemas que nós daremos para os nossos alunos sobre dicas pontuais por assunto daquilo que ainda não caiu. Ou seja, nós vamos dar vou dar um aqui de mãe de Ná, não é? Acho que vai cair isso, com forte expectativa de cair. Lembrando, professor, que nós, no 12º exame, no nosso preparatório, naquele aulão que nós tivemos no dia 14 de dezembro, véspera do 12º exame de ordem, nós falamos em sala de aula uma questão sobre controle que o nosso aluno encontrou na prova do dia 15. E é isso que nós esperamos, pois não? Controle de constitucionalidade. É um tema que nunca ficou fora do exame, né, professora? Nunca. Não tem um exame que a GV tenha deixado de lado controle de constitucionalidade. Por isso é uma matéria que nós vamos tratá-la com todo carinho e o nosso aluno vai gabaritar qualquer questão que for cobrada em termos de controle de constitucionalidade. Esse é o nosso compromisso com o nosso aluno e é assim que nossos professores estão trabalhando. Vamos lotar os senhores de questões, de discussões, simulados, tudo que envolve a prova. Professora Caroline Brasil, atendendo ao nosso convite, participará semanalmente de nossos programas. E eu deixo a senhora aqui. Ok, professor. Você, né? Se você ainda é tão jovem, a professora já tem mais de 10 anos de sala de aula, mas é uma professora que começou cedo, assim como eu também, comecei muito cedo. E a gente consegue aí já guardar uma bagagem boa, né? Então essa experiência a gente vai passar para vocês. Eu deixo você aqui, professora, com os nossos alunos nesse programa, já convidando para o próximo programa que acontece daqui a uma semana. Mandem as suas perguntas, façam as suas perguntas. A professora já vai dizer qual é o tema do próximo programa, mas anotem aí, perguntas@redejuris.com, tá aí na tela. E, professora, e-mail... Caroline Martins, Caroline com C e 2 N's, martins@hotmail.com. Facebook, professor Jefferson, Caroline Brasil. Caroline Brasil, não tem erro. À disposição. E o e-mail da professora também, aqui da escola, professora Caroline Brasil@redejuris.com. Professora Caroline Brasil@redejuris.com. Professora franqueou também um e-mail particular dela, que é o e-mail que ela usa no dia a dia, inclusive para os alunos da faculdade. Então fica franqueado para vocês aí, tanto o e-mail da escola quanto o e-mail da professora. E lembrando que a professora no Facebook dela e da Rede Júris também estará ao vivo uma vez por semana, tirando dúvidas, respondendo perguntas, interagindo com você que é nosso aluno. Ok. Bom programa. Obrigada, até professor. a próxima semana. Beleza.
Pessoal, então vamos lá, dando prosseguimento a esse nosso primeiro encontro de Direito Constitucional, primeiro de muitos, né? Mais uma vez eu me coloco à inteira disposição de vocês para o nosso contato, né? Somos amigos, somos companheiros, somos parceiros aí nessa trajetória da caminhada da sua aprovação para o exame de ordem, ok? Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre controle de constitucionalidade. Pessoal, como nós já havíamos falado, controle é uma matéria festejada pela FGV. É uma matéria que eles tratam com carinho, com cuidado, cobrada em todos os exames na fase objetiva. Então, hoje, no nosso encontro semanal, né, nós vamos tratar de algumas particularidades do processo objetivo do controle concentrado. Então, dentro do controle concentrado, que nós temos aí a ADI, a ADC, a ADO e a ADPF, né? 4 ações que nós temos dentro do controle concentrado. Nós vamos transmitir para vocês agora algumas particularidades comuns a todas essas ações. Então, nós vamos começar falando, pessoal, em termos das particularidades sobre a inexistência do prazo recursal em dobro e do prazo diferenciado para contestar. Vocês estão lembrados que no processo civil, né, o nosso Código de Processo Civil, ele fala o seguinte, ele dá a algumas entidades, Fazenda Pública, Ministério Público e outros, esse prazo diferenciado, né, em quadro para contestar e em dobro para recorrer. Então, esses prazos diferenciados em sede de controle de constitucionalidade concentrado, eles não acontecem. Então, se houver essa pegadinha na sua prova sobre prazo recursal diferenciado em sede de controle, há a inexistência. Esse prazo recursal diferenciado e, para contestar, eles não existem no controle concentrado. Segunda dica do dia sobre as particularidades do nosso processo objetivo em controle concentrado diz respeito aí à inexistência de prazo prescricional ou decadencial. Pessoal, é isso mesmo. Em sede de controle concentrado, em sede de processo objetivo, dentro do direito constitucional, ADI, ADC, ADO e ADPF, há a inexistência de prazo prescricional ou decadencial. Lembrando, pessoal, que a inexistência do prazo prescricional ou decadencial em sede de controle de constitucionalidade, ela se traduz num entendimento jurisprudencial do Supremo, tá? Então, o Supremo, a exemplo da ADI 2147, firmou esse entendimento. Então, a Corte tem esse entendimento acerca da inexistência de prazo decadencial ou prescricional em sede de controle concentrado, ok? Terceira dica de hoje, inadmissibilidade de assistência jurídica às partes. Turma, em processo objetivo de controle concentrado de constitucionalidade, diz o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no seu artigo 169, acerca da inexistência, da impossibilidade de assistência jurídica. Pessoal, quarta dica quentíssima de hoje, inadmissibilidade de intervenção de terceiros. Turma, vocês estão lembrados daquelas hipóteses de intervenção de terceiros trazida aí pelo nosso Código de Processo Civil, denunciação da lide, chamamento ao processo, nomeação à autoria, oposição? Pois bem, essas hipóteses de intervenção de terceiros, elas não são cabíveis em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Em sede de controle concentrado, ok? Então, fazemos uma observação acerca aí dessa quarta dica sobre a inadmissibilidade de intervenção de terceiros, que em que pese não haver essa previsão legal de intervenção de terceiros, nós temos aí a figura do amicus curia. A figura do amicus curia prevista na Lei 9868 de 99, nas ações ADI, ADO, ADC, né, e ADPF, mais especificamente ADI e ADC, mas também utilizadas aí em ADO e ADPF. Essa hipótese do amicus curia, ela tem uma natureza sui generis. Então o STF não entende que a figura do amicus curia, amigo da corte, seja uma possibilidade, uma hipótese de intervenção de terceiros, ok? Pessoal, quinta dica pontual para vocês terem aí na ponta da língua no dia da prova, na ponta do lápis, na verdade, né? Mais especificamente na ponta da caneta, né? Lá fazendo a sua provinha. Diz respeito acerca da vedação expressa de desistência da ação. A ação, uma vez proposta, não há que se falar
em desistência dela, ok? Então não cabe, não existe desistência das ações em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Pessoal, nessa mesma linha, dentro também do processo objetivo de controle de constitucionalidade, desse controle concentrado, não é cabível ação rescisória. Então, nós temos aí a característica da irrescindibilidade das decisões em sede de controle concentrado. Pessoal, não cabe recurso também. As decisões do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, são decisões irrecorríveis, salvo a hipótese de embargos de declaração. Então, salvo a hipótese de embargos de declaração, as decisões em sede de controle concentrado, elas são irrecorríveis. Pessoal, na nossa 7ª dica de hoje, nós temos também que colocar em relevo, que destacar a não vinculação do Supremo Tribunal Federal em relação à causa de pedir, em relação à tese jurídica adotada pela parte em sede de controle concentrado. Então, o STF ele está adstrito ao pedido, mas ele não está adstrito à fundamentação, ele não está adstrito à tese jurídica, à causa de pedir escolhida, eleita pelo legitimado na propositura dessa ação direta de inconstitucionalidade, ok? Nona e última dica acerca do processo objetivo do controle concentrado de constitucionalidade, dicas pontuais, algumas oriundas da jurisprudência, algumas oriundas do regimento interno do Supremo, outras da Lei 9868 de 1999, diz acerca da possibilidade de dilação probatória em sede de ação de controle concentrado. Pessoal, é isso mesmo. Em sede de ação de controle concentrado, a parte poderá trazer à baila dos autos perícia, poderão ser cogitadas questões fáticas, poderão ser discutidas questões fáticas no bojo do processo, tendo em vista aí alguma circunstância de fato ou então insuficiência de informações nos autos do processo, ok? Turma, hoje, ainda dentro do nosso encontro, para nós concluirmos esse nosso primeiro e prazeroso encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre legitimidade. Pessoal, legitimidade, artigo 103 da Constituição da República. Sabemos nós que nós temos 12 legitimados para a propositura das ações em controle concentrado. Então, essa legitimidade é uma legitimidade que vem na Constituição da República de forma expressa, de forma taxativa. Na verdade, não pode propor a ação de controle concentrado quem quer, mas sim quem pode. Quem pode? Os legitimados do artigo 103, dos incisos 1 a 9. Então, dentro desses legitimados, vai aqui aquela dica nossa de cada dia, e essa os senhores não podem deixar de memorizar, tem que guardar no coração para exteriorizar no dia da prova. Essa dica que eu dou para vocês é a seguinte: artigo 103, incisos 1 a 9, 12 legitimados. Professora, como é que eu vou decorar 12 categorias para levar isso para o dia da prova? Pessoal, nós vamos aprender isso agora para nunca mais nos esquecermos. Desses 12 legitimados, nós vamos distribuí-los em 3 categorias. Então, nós vamos nos lembrar o seguinte, da numeração 3, 4, mãe, tá? Guarda isso, controle de constitucionalidade, controle concentrado, 3, 4, mãe. 3 categorias, 4 legitimados em cada uma dessas categorias. Aí você vai me perguntar, professora, mas que categorias são essas? Categoria, primeiro, das mesas, segundo, das autoridades e terceiro, das entidades. Então, 3 categorias, 4 legitimados em cada uma delas, e dentro dessas categorias eu tenho aí a categoria das mesas, das autoridades e dos legitimados. Podem propor a ação pelo controle concentrado. 4 autoridades. Quais são elas? Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador de Estado e Governador do Distrito Federal. Então, podem propor
a ação pelo controle concentrado, presidente da República, procurador-geral da República, governador de estado, governador do Distrito Federal. Pessoal, essas são as autoridades. Agora passemos à memorização das mesas. Mesa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, temos 4 autoridades, temos 4 mesas. Mesa das Assembleias dos Estados, mesa da Câmara Legislativa do DF, mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Turma, eliminamos então as autoridades, eliminamos aí as mesas. Só aí já foram 8 legitimados, então temos 4 legitimados restantes. Quais são eles? Nós temos então como 4 legitimados restantes entidades. A primeira entidade, os senhores com certeza não esquecerão, que é o Conselho Federal da OAB. Pessoal, o Conselho Federal da OAB possui legitimidade para propositura de ações em sede de controle concentrado. Então, nós temos aí o Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Pessoal, não nos esqueçamos dessa última parte. Partidos políticos com representação no Congresso Nacional. O que significa isso? Que esse partido deve ocupar pelo menos uma vaga do Senado ou pelo menos uma vaga da Câmara dos Deputados, para que ele possa, então, ter legitimidade para a propositura da ação em sede de controle concentrado. Então, já falamos aí do Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e, por fim, nossas 2 últimas entidades, a Confederação Sindical e entidades de classe de âmbito nacional. Pessoal, com essas dicas, encerramos então o rol de legitimados para as ações em sede de controle concentrado. Para o nosso próximo encontro, eu já deixo uma pergunta para os senhores e espero que os senhores já estejam aí com ela na ponta da língua. Se não estiverem, vamos discuti-las, vamos trabalhá-las no nosso próximo encontro. Quando nós falamos em legitimados, parece que a questão é simples, né? Nossa, professora, isso quer dizer que é só decorar, então, o artigo 103, incisos 1 a 9, com essas dicas dadas agora, 3, 4, mãe, vou matar todas as questões pertinentes à legitimidade? É isso mesmo? Pessoal, não é bem assim. Por quê? Porque nós temos, quando falamos em legitimidade, nós temos os legitimados universais e os chamados legitimados especiais. E nós temos ainda legitimados que possuem presunção de capacidade postulatória e temos alguns legitimados que não possuem essa presunção de capacidade postulatória. Então, nós falaremos aí, no nosso próximo encontro, acerca dessas nuances que a legitimidade traz para nós em sede de controle concentrado e ainda falaremos também sobre o objeto das ações de controle concentrado e sobre a competência para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. Temos vários peguinhas, temos várias nuances, temos várias dicas para dar para vocês em relação a essa temática, ok? Então, agradeço ao encontro de hoje, a presença de vocês e aguardo vocês no nosso próximo encontro, no nosso segundo encontro, onde ainda falaremos sobre controle e continuaremos aí na abordagem dos principais tópicos tratados no exame de ordem pela FGV, ok? Valeu demais, forte abraço, até a próxima!